Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Alabaxuria da labaz. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, me encontro muito alegre nessa noite para trazer a mensagem para os irmãos. Primeiramente, desejando um feliz 2022 para todos. Estou muito alegre nessa noite. Meus irmãos, não vou me delongar. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Todos acharam? Que diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Tome seu assento em nome de Jesus. O tema que eu encontrei para essa mensagem é: trazendo de volta a esperança. Trazendo de volta a esperança. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler, ele é muito conhecido por todos, muito pregado por pregadores, pastores, obreiros, enfim. Esse texto ele fala de um milagre realizado por Jesus numa cidade chamada Naim. O significado da palavra Naim, na etimologia, significa aconchego, tranquilidade e paz. Um vilarejo pequeno de pessoas simples, onde elas viviam de plantações e de criação de animais. Mas antes de Jesus chegar nesse vilarejo, ele estava em Cafarnaum, aonde ele curou o servo de um centurião que estava enfermo e moribundo. Mas o que eu quero primeiramente frisar aqui, que primeiro Jesus, ele manifesta o seu poder sobre uma enfermidade. E logo à frente, Jesus, ele manifesta o seu poder e a sua autoridade sobre a morte. Cafarnaum ficava aproximadamente um dia de caminhada desse vilarejo. Naquela época também sabemos que os coveiros, eles ganhavam por enterros. E pela tradição judaica, era costume dos judeus, enterrar os seus mortos
no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Não era permitido enterrar um morto dentro dos limites da cidade. E Jesus, ele encontra com esse cortejo. Mas me permita conjecturar aqui nessa noite. Eu acho interessante que se Jesus, ele demora um pouco, quem sabe eles não teriam enterrado aquele menino. Quem sabe, se Jesus no meio do caminho, ele para e decide fazer um milagre, quem sabe eles não teriam enterrado aquele jovem. Mas entenda uma coisa nessa noite, que Jesus, ele nunca se atrasa. Nunca se atrasa. Me prova na Bíblia, claro que eu te provo. Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel e se escondeu numa caverna, a Bíblia diz que veio uma voz do céu e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Perceba que essa voz, ela não disse: Elias, o que você está fazendo aí? Não, ela disse: o que você está fazendo aqui? Ou seja, antes de Elias entrar naquela caverna, Deus já estava lá. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha e só não se queimaram porque Deus já estava com eles. O quarto homem da fornalha, Daniel, foi jogado na cova dos leões e os leões não o devoraram porque Deus já estava lá. O salmista no Salmo 139, versículos 7 e 8 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha casa, ei que também aí estás. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, antes de você passar por esse vale, Deus já vai estar nesse vale com você. Antes de você passar por esse deserto, Deus já vai estar nesse deserto com você. Antes de você passar por tempestade, Deus já vai estar no meio dessa tempestade com você. Deus nunca se atrasa, Ele trabalha no tempo dEle, e o tempo dEle é o tempo do milagre na sua e na minha vida. Aleluias. E a Bíblia diz que havia duas multidões. A multidão que estava no cortejo fúnebre e a multidão que estava com Jesus. Essa multidão que estava no cortejo fúnebre ilustra muito bem o quê? O mundo. Porque o mundo, ele traz consigo a dor. O mundo, ele traz consigo o desespero. O mundo, ele traz consigo a morte. E essa multidão que estava com Jesus ilustra muito bem a igreja. Por quê? A igreja, ela traz consigo a alegria. A igreja, ela traz consigo a paz. A igreja, ela traz consigo a tranquilidade, a libertação e a vida que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. A igreja, ela traz consigo a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que um dia nos levará para o céu. O mundo, ele tem uma falsa esperança, mas nós pregamos a verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. Aqui está falando de um texto que é bastante conhecido. Fala de uma mulher que perdeu o seu filho. Essa mulher aqui, ela está fazendo a segunda vez esse caminho. Primeiro, porque ela já teve um marido e por algum motivo esse marido faleceu. E agora ela está carregando o seu único filho, que a Bíblia diz. A Bíblia não fala o motivo. Para você entender bem, naquela época, ser viúva era sinônimo de tragédia, porque ela poderia o quê? Morrer por necessidade. Hoje não. Hoje, se a gente olhar por aí, uma viúva não é tão dependente.
Porque uma viúva, ela consegue um emprego, uma viúva, ela consegue se manter. Mas naquela época não. Naquela época, o marido era o provedor da casa. A mulher naquela época, ela tinha a obrigação de quê? Gerar filhos e cuidar do lar. E o marido era o provedor da casa. Então, a mulher era totalmente, naquela época, dependente do marido. Mas a Bíblia diz que esse marido morre. Então, como ela era dependente totalmente desse marido, ela depositava o que em cima desse marido? Os sonhos, os planos e os projetos. E toda a esperança. Mas a Bíblia diz, como eu já falei, que seu marido por algum motivo morre. E como ela depositava tudo isso sobre o marido dela, e como ele morreu, se foi o que dessa viúva? Os sonhos, os planos, os projetos e toda a esperança. Só que ela tinha um plano B, presbítero. Ela tinha um plano B. Ela tinha um filho. Ela tinha um filho homem. Então, com a ausência do marido, o filho, ele fazia o quê? Era encarregado de suprir toda a casa. Então, com isso, a mulher voltava novamente o quê? Construir em cima desse filho os sonhos, os planos e os projetos. E toda esperança depositava em cima dele. Mas por alguma fatalidade, por algum motivo ao qual a Bíblia não fala, esse menino também morre. E se vai novamente o quê? Dessa mulher? Os sonhos, os planos, os projetos e toda a esperança. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega perto dessa cidade, esse cortejo está saindo da cidade. Naquela época, para você entender como é que era feito o sepultamento, Primeiro, o corpo era lavado, ou seja, o corpo do morto era lavado. Segundo, o corpo era ungido. Terceiro, o corpo era embrulhado. E quarto, eles pranteavam, choravam. E depois disso, eles passavam pela cidade, carregando o corpo do menino dentro de um caixão, ou seja, dentro de um esquife. E eles ainda, naquela época, era obrigação da mulher, ela contratar pessoas, ela já não tinha dinheiro, então ela tinha que contratar pessoas para chorar no enterro dela ainda. Então, esse cortejo passava perto da cidade. Então, quanto mais essas pessoas que eram contratadas para chorar nesse velório, mais pessoas eram atraídas para o velório dessa mulher. Então, quanto mais alto eles pranteavam, mais pessoas eram atraídas. E tem outra coisa também. Quem encontrasse, pela tradição, quem encontrasse com um cortejo fúnebre pelo caminho, tinha que parar, ir para o final da fila e ainda seguir esse cortejo até o sepultamento. Era assim, era dessa forma que funcionava. Se você de repente encontrasse um cortejo naquela época, você tinha que parar, ir para o final da fila e caminhar com esse cortejo até o sepultamento. Naquela época, quem estava enterrando o morto é que vinha na frente. Então provavelmente é por isso que Jesus viu essa mulher. E sexto, finalmente, ele sepultava o corpo o mais rápido possível para evitar o odor da decomposição. Mas eu queria te dizer essa noite aqui, assim como Jesus, ele viu essa mulher, Jesus também está te vendo. Assim como Jesus, ele viu que aquela mulher estava passando,
Jesus também está te vendo. Jesus está me vendo. Jesus está vendo o que você passa. Não importa o que você esteja vivenciando na vida, no casamento, na família, no ministério, Jesus está te vendo. Ele viu Natanael debaixo de uma figueira. Ele viu Zaqueu em cima de uma árvore. Ele viu a mulher encurvada no meio da multidão. Jesus está te vendo também. Ainda que o mundo não vê o que você está passando, ainda que cada irmão não esteja sabendo o que você esteja passando, Ele está te vendo e está indo ao seu encontro. Então não há motivo para temer, não há motivo para ficar com medo. Porque Ele não agiu? Porque Ele age no tempo dEle, e o tempo dEle, como já disse aqui, é o tempo do milagre na sua vida. E a Bíblia diz, quando ele vê, o que acontece? Automaticamente, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. O que significa isso? Mover de íntima compaixão. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando Jesus ele viu aquela mulher, e já conhecia a história daquela mulher, o fim que seria daquela mulher, ou seja, Jesus se colocou no lugar daquela mulher. É isso que a igreja, é isso que eu e você, todos nós precisamos fazer. Se colocar no lugar do outro. Quer ganhar o perdido? Quer acender a chama do teu coração? Se coloca no lugar dele. E quantas pessoas às vezes estão passando por necessidade, por lutas, e nós não se compadecemos dele, não se compadecemos dela. Então Jesus nos ensina nessa noite: se coloque no lugar do seu irmão, se coloque no lugar dos perdidos que estão lá fora. Deixe o Espírito Santo acender a chama que existe dentro de você. Deixe missões arder no teu coração. Só assim que vamos ganhar almas, quando se compadecemos do próximo. E a Bíblia também diz que Jesus, depois que ele viu aquela mulher, ele se moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Pela lógica humana, quem seria o maluco de, depois de uma viúva ter perdido o esposo e logo depois o filho, chegar no sepultamento e falar para essa mulher: não chores? Talvez se eu estivesse lá, ou algum dos irmãos, talvez eu chegava para ela e falaria assim: pode chorar, porque chorar faz bem. Ou talvez ficasse em silêncio, ou talvez dava um abraço nela, ou talvez não faria nada. Mas Jesus disse para aquela mulher: não chores, porque Jesus não trabalha com a lógica humana, não trabalha. Jesus, ele trabalha com a impossibilidade. O que é impossível para você é possível para o nosso Deus. Então Ele está te dizendo nessa noite: não importa a angústia que você esteja passando, Ele está te dizendo: não chores. Você não sabe o que eu estou passando dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família, mas a palavra que o Senhor está te dizendo hoje: não chores. É interessante uma coisa, acho muito interessante, que em Naim, Jesus, ele consolou a viúva, mas em Betânia, diante do sepulcro de Lázaro, ele chorou e não foi consolado. Em Naim,
ele consola a viúva. Mas em Betânia, diante do sepulcro do seu melhor amigo Lázaro, ele chora e não é consolado. Sabe o que eu aprendo? Eu quero que você aprenda que vai ter vezes que você vai consolar e não será consolado. Vai ter vezes que você vai sair de casa levando uma palavra para alguém, sendo que você está precisando desta palavra. Vai ter um tempo que você vai sair de casa para ajudar alguém, sendo que você está precisando de uma palavra. Ou seja, ele consolou, mas em Betânia não foi consolado, porque ministério é assim. Mas eu tenho uma boa palavra para te dar nessa noite. Enquanto que você sai para fazer a obra do Senhor, para curar feridas, Deus vai estar curando as suas feridas. Deus vai estar trabalhando no teu lar. Deus vai estar trabalhando na tua vida. No versículo 14 diz que ele tocou no esquife. Eu já vi pregadores dizendo que ele tocou no corpo do menino. Não. Ele tocou no esquife. Esquife significa maca ou caixão de madeira. Ele não tocou no corpo, ele tocou no esquife. Ele tocou aonde que o menino estava. Mas o interessante de tudo, que nós precisamos entender também, interromper naquela época um funeral era violação da lei e do costume judaico. Naquela época, se você tocasse em alguma coisa onde que havia um morto, ou seja, você era considerado imundo por um dia. E em Números capítulo 19, versículo 21 e 22 diz isso. E se você tocasse no defunto naquela época, a impureza ela durava uma semana. Números capítulo 5, versículos 2 e 3, ou capítulo 19, versículo 11 ao 20, diz isso. Então, tocar em alguma coisa que estava o defunto, você era considerado imundo por um dia. E tocar no defunto, pela lei, você era considerado imundo por uma semana, de acordo com o livro de Números. Mas entenda uma coisa nessa noite, no caso de Jesus é diferente. Não é o que ele toca que tem influência sobre ele, é ele que tem influência naquilo que ele toca. Não é o que Jesus toca que tem influência sobre ele, mas ele tem influência naquilo que ele toca. E Jesus, ele dá uma ordem para o menino. Levanta-te. E o menino levantou. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte escuta a voz quando Jesus chega, e ela tem que bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue a sua voz. Não tem. Quando ele ergue a sua voz, o mar se acalma, o vento aquieta, porque a sua voz é poderosa. E no primeiro instante, quando ele chega, é interessante, pastor, que ele não vai diretamente tratar com o problema da viúva. Não. Primeiro, ele não vai diretamente aonde que está o menino. Ele chega até aquela viúva e a consola. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que antes de Deus tratar com seus problemas, Ele vai tratar de você primeiro. Antes de Jesus resolver a sua situação, Ele vai tratar com você primeiramente. Assim que Ele fez com aquela viúva. E a Bíblia diz que Ele toca no esquife. Ele não toca no menino, mas toca no esquife. Ou seja, o menino está deitado no caixão, ele chega e toca aqui. Ele não toca diretamente no menino. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus não precisava tocar no menino, basta tocar aqui no esquife para o milagre acontecer aqui. O que eu entendo com isso, eu quero que você entenda nessa noite,
que Jesus não precisa ir lá na tua casa para fazer o milagre. Basta Ele te tocar aqui, te encher aqui para você ser um milagre na sua casa. Basta Ele te encher aqui do Espírito Santo para você ser um milagre na tua casa. Basta Ele te tocar aqui para você ser um milagre na vida de um perdido lá fora. Ele não precisa ir lá. Basta Ele te encher de autoridade aqui para fazer diferença lá fora. Ele toca no esquife e o menino levanta. E a Bíblia diz que o menino começa a falar. Além de Jesus fazer o milagre começa a falar. Entenda uma coisa aqui nessa noite: quando Jesus fizer um milagre na tua vida, realizar o milagre que você tanto busca, o seu milagre vai fazer barulho. O seu milagre vai fazer barulho. E a Bíblia diz que ele entregou para sua mãe. Quando o menino se levanta, ele entrega a sua mãe, diz o texto. E quando ele entrega esse menino à sua mãe, automaticamente o que Jesus está fazendo com ela? Jesus está dizendo assim: mulher, estou aqui te devolvendo novamente os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, e te devolvendo novamente toda a sua esperança. O que eu vim te dizer aqui nessa noite é o seguinte: você não vai enterrar os seus sonhos, você não vai enterrar os seus planos, você não vai enterrar os seus projetos, porque Jesus te trouxe novamente a esperança. Avisa para o diabo que o enterro foi cancelado na sua família, na sua casa, no teu ministério, no teu casamento, porque ele te trouxe novamente a esperança. Arabaxurianda elabaxeia. O diabo talvez estava pensando: pastor, já era, já está acabado esses sonhos, já está acabado esses projetos, mas o Senhor Jesus entrou no curso da nossa história e cancelou o sepultamento. Declara para ele: meu filho, ele está te vendo, e quando ele te vê, ele se enche de íntima compaixão, e quando ele se enche de íntima compaixão, ele diz: não chores. O filho da sunamita morreu. A filha de Jairo também morreu. O filho da viúva de Naim morreu. Pode até ter morrido, mas Deus não vai deixar você enterrar. Talvez você entrou aqui vivenciando o pior momento da tua vida, passando por angústia, alguma depressão, mas eu quero te dizer nessa noite: você pode achar que até seus sonhos até se perderam, pode até ter morrido aí dentro do teu coração, mas o nosso Senhor Jesus, que é dono de todo poder e glória, não vai deixar você enterrá-los. Você não vai enterrar sua família, não vai enterrar o teu casamento, não vai enterrar o teu ministério, porque Cristo Jesus é a nossa esperança. E a Bíblia diz: e glorificavam a Deus. E glorificavam a Deus. Versículo 16. Por que glorificavam a Deus? Você sabe por quê? Porque o seu milagre começou a fazer barulho. E quando o seu milagre começar a fazer barulho, aqueles pastores que estão à tua volta vão começar a glorificar a Deus. A sua família vai começar a glorificar a Deus. Os seus vizinhos vão começar a glorificar a Deus, porque o seu milagre começou a fazer barulho. A Bíblia diz: e correu toda a fama da Judéia e por toda a terra circunvizinha. O que eu quero te dizer nessa noite, que o mundo precisa saber
o que Jesus fez, o que Ele faz e continua fazendo na nossa vida. O seu milagre vai fazer barulho. E quando Ele fizer barulho, vão começar a glorificar a Deus. Meus irmãos, talvez entrou aqui alguém nessa noite. 2021 não foi um ano fácil, mas eu creio que 2022, independente das circunstâncias, Jesus é a nossa esperança. O mundo vem caçando em vários lugares, procurando uma esperança, mas a verdadeira esperança está em Cristo. E a igreja tem uma grande esperança, é o arrebatamento, para um dia morarmos no céu. Essa é a nossa grande esperança. Esse texto que eu li sobre a viúva de Naim, ela ilustra muito bem a salvação. Por quê? Aquela multidão que estava no cortejo fúnebre não poderia fazer nada para o menino voltar à vida. Podia usar todas as suas forças, qualquer coisa, que aquele menino não ia voltar à vida. Nós, eu e você, todos nós estávamos mortos também, nossos pecados. Nada poderíamos fazer para mudar a nossa história. O nosso caminho já era de morte, mas Deus teve compaixão de nós e enviou Jesus para nos vivificar e ressuscitar com Ele. E é por isso que estamos aqui, para glorificar e louvar a Ele. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. E que Jesus, que nós possamos ter em mente que Cristo é a nossa verdadeira e a única esperança. Fora dele não há esperança. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, não é isso? Maravilhoso. Se tem alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Salvador,